Globo Esporte chegando e ó, tenho novidade pra te contar nessa sexta-feira. O primeiro clássico do ano vai estar aqui na tela da Globo. Atlético e Cruzeiro pela FC Series, o torneio lá da Flórida, no dia 18, sábado da semana que vem. Nossa transmissão a partir das 4h45. Então bora falar dos times, começar com o Cruzeiro, porque o Rodrigo Rocha já tá lá posicionado e tem novidade lá na turma que tá lá nos Estados Unidos, né, Rocha? A partir de semana que vem vai ter gente treinando aí na toca também. Good afternoon, my friends. Já vamos começar a gastar o inglês por aqui. Hello, Lud! Oi, Lud! Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. O time tá nos Estados Unidos, mas na segunda-feira, aqui na Toca da Raposa, onde a gente tá, alguns jogadores vão se apresentar. São 3 meninos da base, entre eles o Arthur Viana, que teve chance entre os profissionais no ano passado, e também o Palácios, lateral direito. Seria emprestado à Portuguesa, mas o empréstimo acabou melando. Pode ser que ele seja negociado com uma outra equipe nessa janela. Esses jogadores, e alguns do Sub-17 também, alguns que estão na Copinha, podem formar o time na estreia do Campeonato Mineiro, no dia 18, contra o Tombense, mesmo dia que o elenco principal enfrenta o Atlético lá nos Estados Unidos. Aliás, quem se apresentou nos Estados Unidos ontem foi o Matheus Pereira, cumpriu os 30 dias de férias combinados com o Cruzeiro e já está à disposição do Fernando Diniz. Outros 2 reforços já foram a campo nessa pré-temporada. Bolassi, atacante do Congo, se apresentou ontem, já foi para o treino, já fez o golzinho dele. E o Marquinhos, o 8º reforço do Cruzeiro, foi anunciado ontem, também participou do treino normalmente com o Fernando Diniz e olha só, também deixou o golzinho dele no treino. O 9º reforço do Cruzeiro deve ser o Fabrício Bruno, provavelmente se apresenta nos Estados Unidos ainda hoje ou no máximo até esse final de semana, a gente fica aguardando. O Cruzeiro completou hoje a primeira semana útil de treino nos Estados Unidos. Imagina você viajando com 10, 20 amigos, ia ter bastante momento para dar risada, né? Vamos ver como foi essa excursão do tio Pedrinho e do tio Diniz? Let's go FC Series, como que é? Em inglês, porque a turma tá chique, Matheus Henrique. Bora! Climinha de excursão da escola na pré-temporada do Cruzeiro nos Estados Unidos. Postura, meu filho. Postura, Os alunos novos já estão bem adaptados, por dentro dos apelidos antigos. Bora, príncipe! E criando novos. É aniversário hoje. Aniversário do Dudu, com trote e brincadeira por causa da altura. Zoeira garantida nos primeiros treinos do ano. 3x4 no carro. 6-1. Não dá. Vai. Tem gente nova treinando português. Tá falando bem português já? Mais ou menos. Mais ou menos. E gente gastando o inglês. It's cold, baby. Ah, não entendi não. O que é, Lautaro? Frio. Tá frio não, besta. Tá não. Muito frio, muita risada, mas muito trabalho também, viu? Muito mesmo. Na hora do rachão, ai, aí a coisa é séria. Ali era gol, pênalti, cartão vermelho. Vara, ó. Muito impedido? Muito impedido, muito impedido. Mentira. Essa coisa aqui. Coisa de quem tá contra. Pro time que ganha, vale até postar foto marcando a contratação mais importante da janela na lixeira. Pra relaxar entre um treino e outro, assistir um Globoplay? O que você tá vendo aí? Tem uma queijada aqui, pô. O cavalo vai correr aqui. Uma queixada? Ele tem um celular só pra ver os cavalos. Tem câmera lá? Elas ficam aqui se alimentando. De olho nos cavalos nos Estados Unidos, porque o Caio Jorge é um pai de pet e empresário dedicado. E o professor também trabalha. Olha a atenção do Diniz com o caderninho, só estudando as possibilidades. Deve ter ficado felizão vendo esse lance aqui, ó. Quase golaço do Christian, que o Marlon tirou na linha. Todo mundo rendendo, hein? Então resume aí pra gente, Dineno, como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Ótimo. Aqui, ó, o clássico do dia 18 lá nos Estados Unidos vai ser o primeiro jogo do elenco principal do Atlético em 2025. Porque é uma negociação complexa,
que tem o Vélez, que tem o jogador e que tem o Cruzeiro. E a história é a seguinte: primeiro ponto, Cruzeiro pagar a multa à vista, esquece. Isso em nenhum momento está sendo cogitado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro hoje, inclusive, não está sendo cogitado nem retomar o negócio. Esse é o primeiro ponto. A notícia que a gente tem, bem apurada, aí se quiser acreditar, beleza. Se não quiser, tá tranquilo também. E aí, o que existe hoje é o jogador, ele se representou e ficou pau da vida. Isso é um fato, que ele tinha tudo acertado, né? E as conversas com o Valentim Gomes, elas demoraram. Num primeiro momento, ele não pensava em vir para o Brasil, até que o Cruzeiro o convenceu e, e, e trouxe um projeto, né? O Fernando Diniz conversou com o atleta. Aí, obviamente, o Cruzeiro ofereceu um salário muito melhor do que ele recebe no Vélez, tempo de contrato, projeto de carreira, pensamento em vir para o Brasil, jogar em uma liga competitiva, mostrar aos clubes europeus que ele tem potencial para ir para a Europa. E aí, depois de tudo, falou: não, da minha parte está perfeito, tudo que me ofereceu, gostei, e estão liberados a conversar com o clube e tentar chegar em um acordo. E o que revoltou o Cruzeiro foi que, no último sábado, a gente trouxe essa informação, o presidente do Vélez deu a palavra ao Cruzeiro que o negócio não ia mudar mais, que estava fechado e que ele só precisaria passar na reunião lá do conselho, avisar uma comitiva, algum termo aí que eles usam e confesso que eu não sei, mas que era a única coisa que faltava e o conselho dando o aval, eles partiriam para a troca de documentação para o atleta ser liberado para fazer os exames médicos e assinar contrato. E aí, era sábado, né? Domingo, obviamente, não tem nada. Cruzeiro trabalhando. Aí, o que o Cruzeiro fez? Ó, o Valentim tá beleza, né? Vamos avançar lá no Fabrício Bruno. E aí começou a mirar o foco. Ó, já temos aqui o Valentim, vai ser um investimento importante, as condições estavam acertadas, né? Um valor à vista, o restante aí para pagar em alguns anos, tudo do jeito que o Vélez tinha apalavrado. E aí o Cruzeiro começa com o Fabrício Bruno ali, que tinha uma proposta primeiro de 3 milhões à vista, mais duas de 2 milhões, chegando ali no 7, e aí as conversas foram intensificando. E o Cruzeiro lá, sabendo que o Valentim, tudo apalavrado, né? Só esperar lá o Vélez, aí segunda. Eu acho que foi a apresentação do técnico, ficou para terça, e o Cruzeiro avançando com o Flamengo. Ah, não, coloca um bônus, isso e aquilo. E por isso o Cruzeiro estava, o foco mudou, vamos contratar os dois, né? Lá naquela reunião da missa, né? O Pedro já tinha falado, a gente trouxe aqui o recorte. Então, o Cruzeiro já tinha definido, vamos contratar 2 zagueiros com essas condições. Se um lado mudar um pouco de valor e etc., em termos de forma de pagamento, aí tudo é conversado, né? Não o que muda de 8 para 80 em uma coisa apalavrada, né? E o Flamengo ali conversando com o Cruzeiro e foram avançando. Aí, ao invés de se comprar 70, veio essa opção aí de um valor à vista e pegando o percentual todo de um zagueiro que, repito, 6 meses atrás tinha proposta altíssima. E aí o Cruzeiro, beleza. Só que nesse termo aí, quando o Cruzeiro tem quantos dias? Tem 2 dias isso, né? Na quarta? Foi na quarta? Isso. Uhum. O Cruzeiro lá, durante a tarde, lá, fechando com o Flamengo e já partindo para a última definição, né? Quarta-feira à tarde, o Valentim Gomes estava
99% no Cruzeiro. E aí, na hora, beleza, vamos agora partir para a última etapa, troca de documentação. Aí vem um pedido do Vélez, o Cruzeiro apalavrou com o Fabrício, e o Cruzeiro ia gastar 100 milhões aí, sei lá, na operação toda. Né? À vista não, né? À vista o 7 do Fabrício e mais 2, 3 ali do Vélez. Então, tudo dentro do orçamento aprovado pelo Pedro. E aí veio esse novo pedido do Valentim. Aí brincadeira, né? Estão rindo da cara do Cruzeiro, né? Depois de já mudar muito, e mesmo assim o Cruzeiro insistir, ficar firme, todo mundo achando, ó, a operação vale muito, é um atleta que tem tudo aí para disputar a Copa do Mundo, tem a questão da estatura, né? Da altura, que é um ponto importante. Então, vale o esforço, contratar os dois, os estilos se complementam, o Fabrício pode fazer com que o atleta renda ainda mais, comprove aquilo que todo mundo imagina atuando em uma liga mais forte, e aí vem essa mudança do Vélez, e aí o Cruzeiro falou, não, agora chega, aí tudo tem limite, não dá para acrescentar mais isso, aí já saí de 10 milhões e 900, que foi o último valor que o Cruzeiro chegou, estava lá em 8, hein? Em 8 tinha sido já palavrado, hein? Pra vocês terem ideia. Aumentou mais 3 e o Cruzeiro ainda topou. Aí na hora que veio o último, que era essa tal linha de crédito aí, que ia aumentar mais não sei quantos por cento, e o Cruzeiro que tinha que resolver isso, porque eu acho que no Brasil fica mais em conta do que na Argentina, aí foi estaca zero. Cruzeiro comunicou que saiu da operação e falou: ó, vocês se viram aí com esse jogador. E hoje, o que tem hoje? Tem o jogador pé da vida, porque estava contando em voltar das férias e a negociação fechada, ele só ia chegar no Vélez, se despedir, viajar para fazer os exames e assinar contrato. E aí ele realmente está revoltado lá no Vélez. Eu vi até, muita gente me marcou, né, que o Merlo disse que ele vai treinar à parte. Tem outros perfis dizendo que ele tá bravo, mas vai treinar normal. Independentemente disso, para a história ser retomada, e hoje, o que eu tenho de informação é: o Vélez tem que procurar o Cruzeiro, se desculpar, pedir perdão e voltar e falar com o Cruzeiro. Você agora é que define a história. O que você pensar aí, a gente vai. Então, o Cruzeiro ele passa agora a ser o cara que vai comandar o negócio. A única forma disso ser restabelecido é assim. Não é o Valentim, ó, Cruzeiro, eu tô aqui brigando aqui e eles querem voltar a conversar. Não tem voltar a conversar. Tem o Vélez procurar o Cruzeiro e até nisso, pelas informações que vêm do Cruzeiro, até assim não ia ser fácil, tá? Porque uma coisa é fato. Quando o presidente dá a palavra, é muito forte. Imagina o Pedro, deu a palavra que algum jogador está negociado. Pô, isso aí tem que ter um peso muito importante, não pode normalizar isso, né? Não, você deu a palavra no sábado, depois você sai mudando tudo, velho. Depois de já ter mudado algumas vezes. Então, isso aí deixou o Cruzeiro bem revoltado com a história. E se isso vai ser retomado, a gente tem que aguardar. Uma coisa eu posso garantir aqui, informação que vem do Cruzeiro. O Cruzeiro não trabalha com pagamento de multa à vista para tirar o Valentim do Vélez. Isso aí é informação importante e que a gente precisa trazer aqui. O Cruzeiro não conversa neste momento para pagar 13 milhões à vista e tirar o jogador de lá sem ter que falar com o Vélez. É informação que vem do Cruzeiro. Pedro, Alexandre Matos, Pedro Júnior.
todo mundo que está cuidando do departamento de futebol do Cruzeiro, Caramujo. Boa. Então, assim, acho que com essa situação de o Vélez pedir perdão e tudo mais, acho que a possibilidade de contratação fica ainda mais reduzida, né, Caio e Pedro? Eu, pelo menos, acho muito improvável esse recuo. Pode ser que o Vélez esteja mais disposto a negociar, mas com todas essas condições e dentro desse valor aí, acho que o clube argentino vai precisar, vai até preferir, né, apostar que venha algum outro clube disposto a negociar, seja do futebol brasileiro ou europeu, né? Que a janela na Europa está aberta, teve lá a especulação de Bolonha, enfim, talvez estejam contando também com uma possível entrada do Palmeiras nessa negociação, mas enfim, acho que muito improvável a vinda do Valentim Gomes, pelo menos na minha opinião. E de vocês? Diante de tudo que foi colocado pelo Samuca, é claro que é difícil imaginar que esse jogador venha vestir a camisa do Cruzeiro. Agora, é um elemento importante o fato dele estar insatisfeito. A gente não sabe se isso vai chegar ao ponto de treinar a parte. Eu acho que é um movimento que pode colocar o Cruzeiro como o protagonista da operação. Isso não quer dizer que vai acontecer o negócio, ainda vai ser difícil, mas se o Valentim Gomes, dependendo das suas ações, conseguir fazer com que o Vélez seja convencido a retomar a conversa, o Cruzeiro pode muito bem ser o protagonista dessa operação, que é o desejo do Cruzeiro, né? Então, vamos aguardar o desenrolar dessa história. Queria muito jogador por aqui, acho que todo torcedor cruzeirense queria pela qualidade, mas enfim, vale a gente aguardar os desdobramentos disso, né? Porque a gente sabe muito bem, por tudo que ocorre no futebol, que quando um jogador toma esse tipo de postura, de conversar com o treinador, de conversar com a diretoria, de mostrar insatisfação, geralmente o clube fica acuado, né? Aí é ver o que o Vélez vai fazer diante de tudo isso. Quem sabe? Pode ser que venha a acontecer, né? Eu acho que é muito difícil, mas não consigo descartar totalmente olhando a atitude do próprio Valentim Gomes e achando que isso realmente pode gerar um impacto forte em relação à gestão do Vélez. Assim, eu vejo com um pouco de dificuldade, né, por tudo que o Samuel falou aí, mesmo tendo essa questão do desejo do atleta, a gente ainda não sabe se ele vai mesmo treinar em separado, só que o Cruzeiro está numa posição de que vai só se o Vélez procurar, né, foi o que o Samuel disse. Então, se o Vélez voltar atrás, querer retomar a negociação. E eu acho que o Vélez não vai fazer isso. O Vélez está na iminência, por exemplo, de ver o Palmeiras vendendo o Vitor Reis e quem sabe indo lá tentar oferecer algum valor pelo Valentim Gomes. O Vélez espera, por exemplo, uma proposta do Bolonha, né? Foi o que noticiou o Diário Olé. Então, só se esgotarem essas outras oportunidades, eu imaginaria o Vélez voltando atrás. E mesmo assim, vejo com certa dificuldade, porque mesmo que o jogador bata o pé, se coloque ali insatisfeito, se a janela fechar e ele não for negociado, ou ele joga pelo clube ou ele fica só treinando em separado. E acho que para ele, um atleta que tem como objetivo de ir para o futebol europeu, ele não vai querer ficar meia temporada sem jogar. Então,